A seguir, no meio da névoa da noite, no coração da Amazônia, sem medo à procura de um gigante da floresta, lá está Rones da Silveira, o biólogo dos caimãs, em Croc Around the Clock. Passa da meia-noite em Mamirauá, no escuro coração do Amazonas. É quando eu vou trabalhar. É a minha hora. A noite é o melhor período para o que eu faço. Para oferecer uma contribuição importante como biólogo, eu tive que descobrir coisas que ninguém mais sabia sobre meu objeto de estudo. O caimão negro gigante do Amazonas, ou jacaré-açu. Eu tive que aprender da maneira mais difícil, capturando jacarés com pouco mais que minhas mãos. Rones da Silveira, o biólogo de caimães. Na linguagem dos índios tupi, eles são chamados de açu ou gigante. Com 5 metros de comprimento e mais de 300 quilos, estes fósseis vivos são os maiores e mais poderosos predadores do Amazonas. Eles dominam os rios e riachos da região há mais de 80 milhões de anos. Mas a ciência sabia pouco sobre eles, até que um homem ousou investigar seus antigos segredos. O biólogo brasileiro Rones da Silveira dedicou sua vida a desvendar os mistérios desta criatura impressionante e a protegê-los da caça ilegal e da perda do habitat que quase os destruiu. Disposto a arriscar a vida em uma selva cruel, onde os rios estão repletos de assassinos imensos, Rones é um Tarzan com doutorado. Financiado pela Wildlife Conservation Society e outras, Rones talvez tenha passado mais tempo com estes temidos répteis que qualquer outra pessoa. Em campo eu sou o rei, mas não o rei da selva. Sou o rei do meu tempo, da minha mente. Eu decido aonde vou e o que farei. O reino das selvas deste Tarzan se chama Mamirauá, abrangendo mais de 1 milhão de hectares de floresta selvagem e muita água. Ela se tornou uma reserva protegida em 1996. E Rones faz parte deste experimento de preservação desde a sua concepção. Mamirauá é uma das maiores áreas protegidas do Brasil e o maior trecho restante de floresta alagadiça do mundo. Ela abriga em seu interior uma fantástica variedade de criaturas incríveis, muitas que só existem no Amazonas. Os rios daqui sobem e descem 12 metros todos os anos. Essa cheia sazonal faz de Mamirauá um dos habitats mais diversificados do planeta. Relativamente a salvo dos caçadores, a reserva fervilha de animais, numa abundância aparentemente infinita. Quem compartilha dessa abundância são as famílias do povo local, que mora e sobrevive nesta selva há gerações. Em vez de expulsá-los, Mamirauá foi projetada para proteger tanto os animais quanto as pessoas. Nós não temos condições de apenas preservar, de pensar apenas no jacaré-açu, por exemplo. Temos que pensar nos animais e nas plantas, mas também nas pessoas que vivem aqui. Mamirauá também abriga a maior população de jacaré-açu do mundo, que é o tema da pesquisa de Rones. É um animal que ele adora da mesma maneira que algumas pessoas adoram cães.
Aqui tem milhares de jacarés açus. Espécie perigosa, tenha cuidado. Esta é Manaus, onde eu moro. Uma cidade grande do Brasil. É uma das cidades mais movimentadas do mundo. Muito diferente da selva de Mamirauá, Holmes fica igualmente à vontade nas traiçoeiras ruas desta selva de concreto, onde ele mora há 12 anos. Eu não nasci aqui, mas esta cidade me conquistou. Ela é o oposto da floresta tropical, mas, para ser honesto, eu não conseguiria viver sem as duas. 1,5 milhão de pessoas vivem em Manaus, amontoadas nesta lendária cidade construída num pedaço de floresta amazônica. Sob o forte sol equatorial, Manaus já foi uma rica base avançada na selva. Hoje, Manaus é uma mistura caótica de pessoas. Obrigadas a sair de suas aldeias na selva pela pobreza e necessidade, as pessoas vêm para cá em busca de uma vida melhor na cidade. Para muitos, essa busca foi em vão. Holmes veio para esta cidade na selva para estudar biologia. Foi o começo de uma jornada extraordinária. Eu me lembro de quando vim para Manaus. A noite estava escura e do avião eu vi a cidade grande, muitas luzes, e fiquei completamente perdido. Acho que poucas pessoas vão para regiões remotas. Eu decidi ir. Foi uma boa decisão. Mas não era um plano, eu vou para a Amazônia, vou me especializar, vou ser famoso, vou ser um grande biólogo. Não, eu penso pequeno. Quando fui para Manaus, eu planejava ficar lá durante uns 3 meses. E aqueles 3 meses agora são mais de 10 anos. Aos 36 anos de idade, Holmes agora é um veterano da Amazônia. Mas o especialista em tartarugas e mentor Richard Vogt se lembra de um aluno pouco preparado para os rigores da selva. Eu estive aqui em 1989 como pesquisador visitante e ele era um dos alunos do curso. E ele havia acabado de chegar de São Paulo, arrumado, barbeado. Era a primeira vez que ele vinha para o Amazonas. Definitivamente um novato. Ele parecia um escoteiro quando veio para cá. Em Manaus, o exército brasileiro mantém um zoológico. E o jacaré-açu deles precisa de um check-up. Holmes aprendeu suas primeiras lições sobre o jacaré-açu com o ecologista Bill Magnuson. Holmes apareceu aqui há anos querendo ser um biólogo de crocodilos. E eu disse que não há por que querer ser um biólogo de crocodilos. São animais difíceis de trabalhar. Você precisa trabalhar com eles durante décadas para descobrir alguma coisa. E eu disse, só vamos aceitá-lo se você ficar entre os 3 primeiros colocados em nossos exames para alunos de mestrado. E ele ficou em primeiro lugar. Então tive que aceitá-lo. Holmes aprendeu rápido e hoje ele é o especialista quando se trata de jacarés açus de 300 quilos. Este é um jacaré-açu, ele mede cerca de 3,85 metros. Nós o capturamos há alguns anos. Este aqui tem uma doença na pele. Uma amostra do tecido é necessária, mas não é tão fácil de obter. Com um cabo de aço e muita coragem, Holmes se prepara para capturar o animal. Parece que ele está dormindo. É o comportamento do animal. Muitas vezes eles ficam assim. Mas ele está olhando para todos e ouvindo tudo. Está olhando para você? Para você também. Tenho muitos alunos que querem dedicar a vida a alguma coisa. E sei que apenas 1 em cada 50 realmente conseguirá fazer alguma coisa. O importante é ser capaz de aceitar seus erros
vencer o sistema e seguir em frente. E Rones tem isso. Rones capturou o animal, mas seus dentes enormes ainda podem estilhaçar. As poderosas mandíbulas de um jacaré-açu podem exercer centenas de toneladas de pressão, o suficiente para quebrar Rones como um palito de fósforo. Passa logo. Aí. Mas Rones tem a seu favor a natureza do animal. Após uma explosão violenta, o lerdo jacaré-açu se cansa rapidamente. Levará alguns minutos. Ninguém pode dizer exatamente quantos, até que ele volte a ser perigoso. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez em que vi um jacaré-açu imenso. Eu pensei, meu Deus, em que eu estou me metendo? Ele queria trabalhar com jacarés azus, então nós o levamos até lá, o colocamos num barco e demos a ele um laço para capturar o jacaré. Ele ficou em pé na frente do barco, foi até o jacaré e tentou capturá-lo. Ele errou, caiu na água e a lembrança que tenho de Rones naquela época foi vê-lo desaparecer na água escura. Nós o tiramos da água e ele ainda estava disposto, ele disse, é isto que eu quero fazer. Ele era muito animado, ativo, interessado e um pouco tímido para entrar na água, receoso do Amazonas, já que havia ouvido falar sobre piranhas e crocodilos grandes e nunca havia trabalhado com eles ou mesmo visto. Quando Rones começou a trabalhar na reserva Mamirauá, ele se apaixonou, ele se tornou a imagem do Tarzan. Ele tinha cabelos compridos até abaixo dos ombros e acho que ele gostava disso. Ele gostava da ideia. Ele estava mais apaixonado pela ideia do que por ser realmente um biólogo. Agora o cabelo está curto e grisalho e a exuberância está contida um pouco. Mesmo assim, quase tudo que o mundo sabe sobre os mistérios do jacaré-açu, ele sabe por causa de Rones. Para Rones da Silveira, a preservação do Amazonas começa bem aqui em Manaus. É aqui que a selva e a cidade se encontram e onde começa o conflito. Onde você traça o limite entre o bem-estar dos animais e o bem-estar das pessoas. Uma preocupação compartilhada por uma colega bióloga, Vera da Silva. Rones e eu e a maioria de meus colegas que trabalham no Amazonas achamos que é importante proteger o Amazonas. Esse é o nosso principal objetivo, não apenas em termos de flora e fauna, mas de todo o ecossistema. E o homem faz parte dele. Nós acreditamos em uma reserva sustentável, onde as pessoas que vivem lá podem ajudar a proteger. Eu estou sempre pensando nesse conflito. O Amazonas é muito rico, mas as pessoas são muito pobres. E elas também precisam dos animais para ganhar dinheiro. Agora vamos cruzar o Rio Negro. Vamos para o Lago Jauari. É um importante local turístico aqui. Tem alguns animais lá. A poucos minutos de Manaus, balsas oferecem aos turistas uma chance de avistar algumas das curiosas criaturas do Amazonas. Poucos desses lugares são licenciados e os animais têm pouca ou nenhuma proteção. Rones inspeciona as balsas em suas horas de folga porque se preocupa com os animais e com as pessoas. Quando venho a um lugar como este, tenho que fingir que não sei nada sobre estes animais. Caso contrário, eles podem pensar que eu estou aqui para acabar com o negócio deles. Mas não há problema, o importante mesmo é que as pessoas vejam os animais. Eu só quero me certificar de que eles estejam saudáveis e bem tratados. Com frequência ele vê que os animais precisam de cuidados. Precisa jogar água nele.
Eu boto ele na água depois. Ele é muito danado pra se bater? Não tenho muita experiência, mas... olha, olha. Você usaria uma bolsa disso, não? Para trabalhar com preservação e biologia no Brasil, primeiro precisamos ter paixão pelo tema. Não recebemos muito apoio. A preservação, embora esteja na moda agora, não é uma prioridade no Brasil. É um jacaré-açu, é uma fêmea. Não é comum encontrar uma fêmea nesta região, porque elas moram dentro da floresta. Este tipo de exploração de animais para o turismo é contra a lei no Brasil. No entanto, os moradores da região não têm outra maneira de ganhar dinheiro. Na verdade, não existem muitos empregos nesta região. E isso também é um problema. A preocupação de Rones com as pessoas é vital à sua filosofia de preservação. Talvez ele consiga compreendê-las porque ele próprio teve uma infância humilde com um futuro incerto. Meu pai é mecânico de automóveis. Quando eu era pequeno, queria que ele me ensinasse a consertar motores, mas ele não quis. Meu pai queria que eu estudasse, que fizesse faculdade, mas eu não aprendi a consertar nem ao menos um motor. A mais de 2.400 quilômetros da Amazônia fica a cidade de Ribeirão Preto, onde Rones cresceu. Antes coberta por ricas plantações de café, hoje ela é um aglomerado de torres de concreto. Quando eu era criança, esta rua era de terra e não havia eletricidade. Desde que nasceu, ele já puxava para biologia mesmo, né? A cabeça dele já estava pronta. Ninguém mudava o pensamento do Rones, desde pequeno. Se deixasse, ele trazia bezerro, vaca, cavalo. Aí ele criou cobra aqui dentro de casa, escorpião, aranha. Lembra, pai? Eu tinha aqui 2 jacarés no tanque. Éramos pobres quando morávamos aqui. Depois disso, meu pai ganhou mais dinheiro e pudemos comprar uma outra casa. Eu acho que ele puxou mais o pai. Gosta de trabalhar, trabalhador não tem hora para trabalhar, que nem eu também, né? Já com 70 anos, trabalho todo dia. Eu acho que o Rones puxou eu. Mais eu, né, do que o pai. Em tudo. O pai sempre quer melhor para os filhos. Sempre. A melhor coisa que você dá para o teu filho é um diploma. E lá, o contexto que acontecer na vida da gente, ninguém toma. Meu pai foi para Manaus quando eu tinha uns 10 anos de idade. Ele me falou de Manaus e eu não sei explicar, mas tive certeza de que um dia moraria em Manaus. Depois eu acabei esquecendo disso tudo e um dia eu estava em Manaus. Eu adoro a cidade, adoro todo esse povo. Não consigo mais viver aqui. Não consigo. Esta cidade faz parte da minha vida, mas meu lar está no Amazonas. Tal pai, tal filha. Minha filha Bruna me ouviu falar em jacaré-açu a vida inteira. Quero levá-la a Mamirauá para que ela possa vê-los na natureza, onde eles realmente vivem. Rones está planejando levar sua família para a reserva Mamirauá, onde ele estuda jacarés-açus desde 93. Para sua esposa e filha, será a primeira viagem de volta em 3 anos. Para onde a gente vai viajar, eu, você e a mamãe? No Mamirauá. E que a gente vai ver lá? Porto. Peixe-boi. Peixe-boi. Iguariba. Jacaré-açu.
quando a gente era namorado, lembra? É. Ronis era um grande mulherengo. Antes de conhecer a Bárbara, ele morava com uma mulher e saía com outra ao mesmo tempo. Um homem selvagem na floresta. E também um homem selvagem nos bares. Ele gostava de beber tequila e margarita e de dançar com as mulheres. Ele teve uma série de mulheres diferentes durante anos. Algumas pessoas pensam que quando eu morava na cidade eu tinha muitas namoradas, mas não é verdade. Geralmente eu gosto de uma mulher de cada vez. Eu precisava de uma mulher, de uma companheira, de alguém que aceitasse meu estilo de vida. É difícil quando você precisa passar muito tempo em campo, você não tem relacionamentos sociais normais. Eu me lembro de quando ele voltou do campo, no fim do seu mestrado, ele havia acabado de perder sua namorada para um de seus amigos porque ele não estava por perto, e ele estava péssimo. Eu tive uma namorada que me deixou e fiquei totalmente perdido. Ele também frequentava os bares de jovens. Ele estava bebendo muito e não conseguia se concentrar. Então eu fui a uma festa e eu vi uma menina linda de apenas 19 anos. Bonita, cabelos longos. Alguma coisa aconteceu quando a gente se olhou. Foi um momento especial. Eu tive sorte. Um dia ele me disse, eu vou me casar. Ele não a conhecia há muito tempo. Ele disse, vou levar essa moça, ela ainda estudava na época, para o meio da reserva Mamirauá. E ela vai me ajudar a estudar jacarés azuis numa casa flutuante no meio de um lago, sem ninguém em volta. Aí eu disse, você está louco, Ronis. Nosso casamento, nossa festa. Então, quando ele decidiu se casar com Bárbara e se mudar com ela para a reserva, meu primeiro jacaré azul, a maioria dos colegas e das pessoas que o conheciam estava apostando em quanto tempo o casamento iria durar. O primeiro bebê. Mamirauá com a casa flutuante. Ronis levou sua esposa para um futuro incerto, morando numa casa flutuante no meio da selva, onde ele também enfrentaria seu maior desafio como biólogo. De seu escritório em Manaus, o biólogo Ronis da Silveira está desenvolvendo um polêmico plano para os jacarés azuis da reserva Mamirauá. Ele pediu permissão ao governo para matar 30 jacarés azuis. Por mais estranho que pareça, este ecologista espera mostrar que a caça controlada poderia beneficiar tanto os jacarés quanto as pessoas daqui. Isso é uma coisa totalmente nova, então ele está preocupado com a opinião pública sobre tudo isso. Segundo as leis atuais do governo, ninguém pode caçar crocodilos. É uma temporada fechada. Ele está tentando mostrar em Mamirauá que eles podem ser removidos da população. Podemos tirar alguns animais sem prejudicar a população. O direito de caçar um número limitado de jacarés azuis significaria uma grande diferença para o batalhador povo de Mamirauá, que viveria melhor vendendo carne de jacaré e ajudando até a rejuvenescer a população de jacarés azuis. É uma ideia polêmica. Ele era um aluno tímido, interessado, que se transformou em um pesquisador ativo e às vezes agressivo. O comportamento dele mudou porque ele está numa situação de conflito com as leis do país e em conflito com os outros pesquisadores que não concordam com o que ele considera correto, mas ele passou mais tempo com esses animais do que qualquer outra pessoa. É nele que eu acredito. A permissão para a caça ainda não foi concedida. Ronis pode ter uma difícil estrada a percorrer antes de poder colocar seu plano em ação. A viagem até Mamirauá é longa, quase 650 quilômetros a oeste de Manaus pelo rio Solimões. A maior parte da viagem é de barco e pode levar várias horas ou até mesmo a noite inteira, dependendo das condições do rio. Toda vez que vou a Mamirauá, é uma jornada para dentro de minha própria vida. A longa estrada que tive que percorrer para chegar aqui.
Na minha primeira vez na floresta, eu passei um mês completamente sozinho. Eu falava comigo mesmo. Eu olhava as árvores e pensava, eu vou ficar maluco aqui. Porque era tudo muito bonito, muito grande, e eu me sentia muito pequeno. Eu achava que seria impossível continuar lá. Eu chorava, sentia saudade de casa. Eu liguei várias vezes para minha mãe. E decidi que tinha que esquecer meu pai, minha mãe, meu irmão. Claro que eu os amava. Eu ainda amo muito, mas eu tinha que me concentrar. Hoje, Mamirauá possui inúmeros animais. Mas há pouco tempo, nestes ricos rios quase não havia jacarés açus, porque foram mortos aos milhões pela caça comercial. Os moradores locais caçaram jacarés açus no Amazonas durante gerações, sem ameaçar a sobrevivência da espécie. Mas em meados do século XX, a pele do jacaré estava na moda, e a caça descontrolada quase acabou com os répteis. Finalmente, o Brasil proibiu a caça comercial de todos os animais em 1967. Os jacarés açus foram um importante produto de exportação da Amazônia durante 100 anos. A princípio, eles pegavam as peles e depois ficou cada vez mais difícil exportá-las. O mercado de peles declinou devido à conscientização de seu preço ecológico. Com a proibição do comércio de peles, não havia mercado para elas. Mas logo uma nova ameaça ocupou seu lugar. A caça continuou no Amazonas, mas mudou. Em vez das peles, eles visavam a carne. Centenas de toneladas saíam de regiões como Mamirauá, acho que durante décadas. Apesar do comércio de carne de jacaré, que continua ilegalmente até hoje, os jacarés açus não desapareceram. O jacaré-açu foi colocado na lista dos ameaçados devido à intensa caça nos anos 70. Ele não desapareceu, mas poderia ter desaparecido. Sabemos que aqueles animais precisam de proteção ao seu habitat. E a menos que consigamos obter retorno financeiro desses habitats, as pessoas vão querer fazer outra coisa com eles. Rones verifica pelo rádio se a permissão para a caça dos jacarés açus foi concedida. Vamos ver. Mais uma semana. Nós esperamos por este momento já há 5 anos. Podemos esperar mais uma semana. Meu coração aguenta. Mamirauá é a primeira reserva de desenvolvimento sustentável do Brasil. Esta é a maneira de os moradores gerenciarem os recursos que utilizam com a ajuda científica. Estas pessoas estão trabalhando com as comunidades, explicando como usar os recursos de maneira sustentável. Transformar os moradores em aliados no esforço de preservação é a base do trabalho de Rones. Joaquim foi a primeira pessoa da região que acreditou que seria uma boa ideia criar uma reserva aqui para proteger os animais e aumentar seu número. Ele é o líder da comunidade, então a opinião dele era muito importante. Rones estabeleceu uma relação de confiança com estes habitantes pobres das margens do rio, geralmente desconfiados de forasteiros e de seus modos estranhos. As comunidades locais são muito importantes nessa reserva e são importantes para nós também. Eles são amistosos, temos um bom relacionamento. Se os moradores tiverem vantagens, podemos planejar juntos. E estamos trabalhando juntos há 10 anos para compreender como podemos preservar a natureza. Ele tem o cabelo dele bem comprido, bem aqui, ele usava Maria Chiquinha. A nossa conhecia ele por Maria Chiquinha, porque o cabelo dele era bem comprido, não sabia que era macho, era fêmea. Antes, o Mamirauá era cheio de fartura, mas depois que apareceu a pá de malhadeira e os fachos, mais ou menos com 10 anos, não chegou 10 anos, o Mamirauá estava liquidado. Não tinha pirarucu, não tinha jacaré, não tinha tambaqui, não tinha nada. Aí nós abandonamos o Mamirauá. Mas que todo povo interessado em crescer, de ajudar, é bom uma reserva. Ela está fundada há mais de 5 anos, né? Há mais de 5 anos que ela está fundada, mas está com 1 ano que melhorou mais.
Além de Mamirauá ter começado a se recuperar, a vida de Rones também mudaria lá. Eu era muito nova quando conheci o Rones. Ele foi meu primeiro namorado e acho que ele me encantou. Mamirauá foi minha lua de mel, minha primeira vez na floresta, minha primeira vez perto dos animais. Foi como um conto de fadas. Era muito divertido morar numa casa flutuante. Enquanto eu fazia o almoço, eu via os jacarés nadando ao redor da casa flutuante. Era muito bonito. Eu não tinha medo. Era uma vida maravilhosa, uma vida simples e maravilhosa. Nossos fins de semana eram sossegados. Saíamos de canoa, caminhávamos na floresta. Durante a semana, eu era assistente dele. Eu fazia anotações e o ajudava quando ele saía a campo. Quando eu o conheci, o jacaré-açu era uma grande parte da vida dele. Era o centro de sua pesquisa. Então, aprendi a amar os jacarés por causa dele. Ela confiou em mim. Na verdade, ela foi maluca. Muito maluca. Eu sinto saudades daquela época. Nesta viagem, sinto a mesma sensação que tive naquele tempo. É maravilhoso voltar com a Bruna para Mamirauá. Quero muito que ela veja o que eu vi quando estive aqui pela primeira vez. Eu atribuo muito do sucesso de Rones à Bárbara. Não sei se ele teria conseguido sem ela. Parece haver muitas opções fáceis. E essas opções fáceis não estavam ajudando Rones. Foi só quando ele conheceu a Bárbara e escolheu a opção mais difícil é que ele realmente progrediu. Com sua vida pessoal em ordem, Rones estava pronto para explorar mais os segredos do jacaré-açu. Rones já capturou, observou e libertou mais jacarés azus que qualquer outra pessoa. Para cada encontro, ele se equipa como um gladiador moderno, se preparando para uma batalha contra um oponente imenso e perigoso. Hoje vamos capturar um jacaré-açu de uns 3 metros. E depois disso, ou amanhã à noite, vamos capturar um dos grandes. Todas as noites eu procuro a metodologia perfeita para a captura, pensando na minha saúde e na saúde dos jacarés. Protegido pela escuridão, Rones inicia sua tarefa noturna, cercado por inúmeros e brilhantes olhos de jacaré. Durante a noite, os outros animais não conseguem me ver. Eu fico invisível. As pessoas acham que a natureza é um paraíso, mas não é verdade. É um campo de guerra. A água morna está repleta de jacarés azuis. Rones se esforça para enxergar na escuridão em busca do animal que ele quer capturar. Eles são muito mais fortes e mais rápidos que eu. Os momentos que antecedem a captura são os mais difíceis. Atenção! Depois disso eu perco o medo e apenas me concentro.
Durante a captura, eu posso perder um braço ou uma perna. Eles podem me destruir. O jovem jacaré-açu se cansa rapidamente e Rones pode trabalhar. Com um animal grande ou pequeno, eu tenho a mesma atenção, o mesmo respeito. Antes de Rones, pouco se sabia sobre como os jacarés azus crescem, a distância que viajam ou como se alimentam. Informações críticas para a preservação da espécie. Numa rotina que agora é automática para ele, Rones rapidamente imobiliza o animal e começa a medi-lo e pesá-lo. São estas informações básicas, obtidas apenas através de incontáveis capturas, marcações e recapturas, as responsáveis pela fama do biólogo Rones. Cada jacaré-açu é cuidadosamente marcado para a futura identificação. Rones remove uma combinação de 4 escamas. Elas não crescerão novamente, então esta marca é permanente. Estas criaturas valentes sentem pouca ou nenhuma dor com este procedimento. Tudo acaba em poucos minutos e o assustado jacaré desaparece na escuridão. Agora Rones sai atrás de um jacaré maior e mais velho, o que ele gosta de chamar de monstro. Um erro e o jacaré pode arrancar um pedaço do barco, ou mesmo virá-lo, lançando Rones na água escura. A fera pula e se contorce com sua força assustadora. Vai girando. Vai. Geralmente tenho sorte com animais. Talvez porque eu os respeite. O imenso jacaré-açu é como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. O monstro parece ter se cansado, mas não há como saber por quanto tempo. Rones precisa agir rápido. Esta enorme criatura é grande demais para o barco. Correndo contra o relógio, Rones o leva até a margem para marcá-lo e medi-lo. Nos poucos minutos que ainda tem, Rones se apressa para colher os dados necessários. Ele improvisa um laboratório em uma clareira na selva. É preciso usar pesadas correntes de aço e roldanas e 2 balanças industriais para erguer e pesar um animal deste tamanho. 400 quilos de jacaré-açu adormecido. Se eu passasse 10 anos capturando jacarés azus e não anotasse nada, este trabalho não faria nenhum sentido. Preciso publicar meus dados, porque assim outros cientistas podem me criticar. Eu prefiro ficar no lago, lutando com um jacaré gigante, a ficar trancado no escritório, escrevendo um artigo. A pesquisa de Rones mostra que a população de jacaré-açu se recuperou. Mas ele ainda precisava solucionar o enigma de como eles sobreviveram ao período de caça intensa. Caso contrário, ele não sabe como será o futuro do jacaré-açu. Rones quer que sua filha Bruna aprecie a glória do mundo que ele luta para preservar. Esta biodiversidade, os jacarés azus, as aves, os peixes, este é um sistema frágil e o mundo está mudando muito rápido. Não sabemos o que vai acontecer aqui na próxima geração. Não sei se Bruna terá a oportunidade de vir para cá com a filha dela. Se eu conseguir preservar um pequeno pedaço do Amazonas, meu trabalho terá sido um sucesso. Para ser realmente bem-sucedido, Rones sabe que apenas a sua contribuição não será o bastante. Os jacarés azus vivem tanto quanto nós, e outras gerações terão que assumir o trabalho de Rones no futuro.
ele precisa passar o conhecimento que obteve com tanto esforço. Financiada em parte pela Wildlife Conservation Society, Mamirawa também é um tipo de escola, onde Rones tenta passar sua visão de uma reserva autossustentável para estudantes de biologia. Rones, eu acho ele um tipo diferente de pesquisador. Ele se preocupa muito com as pessoas que moram por aqui, não apenas só com os animais. Quero montar um grupo que possa ficar no meu lugar. Um grupo com a coragem de se arriscar, de cometer erros. Eu acho que só assim conseguiremos preservar locais como este aqui. Rones me ensinou muito sobre o jacaré-açu, a base de seu comportamento, como trabalhar com ele. Rones trabalha aqui há 5 anos. Ele nunca vai terminar. Ele é ótimo. É um maluco, mas ele conhece o seu trabalho e conhece os jacarés. Ele conhece o Amazonas. Na primeira vez que estive aqui, pensei que o jacaré-açu era um animal em extinção, como todos pensam. Mas encontramos jacarés em abundância por aqui. Rones se deparou com um mistério. Apesar de décadas de caça intensiva, os jacarés-açus ainda eram encontrados em grandes números no meio de Mamirawa. Tinha que haver uma resposta. Rones e sua equipe começaram a procurar no meio da selva, longe dos rios abertos onde há jacarés em abundância. Descobrimos que os caçadores estavam matando apenas os machos solitários. Eles são os jacarés em excesso. Eles podem ser caçados sem provocar um impacto negativo na população. Machos jovens e solitários eram uma linha de frente que podia ser sacrificada. Mas onde estavam as fêmeas? Rones teve que sair das trilhas conhecidas e procurar onde poucos haviam estado antes. É muito difícil vir até aqui e ainda mais avistar as fêmeas. Isso é bom porque elas são como fantasmas. Elas são invisíveis para a caça. Envolto pela densa vegetação, longe dos rios abertos, Rones começou a vislumbrar a resposta que estava procurando. O segredo era que as fêmeas estavam a salvo em lagos remotos. Os caçadores nunca chegaram perto delas. Rones havia encontrado a solução de um enigma. O labirinto infinito e impenetrável da própria selva escondia um santuário vital longe do arpão dos caçadores. Este é apenas um lago. Nesta região temos milhares de lagos. E cada lago possui seu próprio conjunto de ninhos de jacaré-açu, laboriosamente construídos pelas esquivas fêmeas, onde todo ano a espécie é renovada. Nos últimos 10 anos, eu abri cerca de 1.800 ninhos de jacarés-açus. Tem ovos? Tem. Jacaré-açu. Rones foi para a reserva Mamirawa. Ele usou seu tempo lá para desenvolver novas ideias. Ele tinha mais de uma década de informações, então ele podia acompanhar animais individuais do momento em que nasceram até chegarem à maturidade sexual. E realmente começamos a entendê-los melhor. E isso porque Rones era muito cabeça dura. Era isso que ele queria fazer. Ele ficou lá e fez. O trabalho que ele faz é citado por pessoas que estudam o jacaré-açu teoricamente há muito mais tempo que ele, mas que não tiveram a persistência de ficar lá e coletar aqueles dados difíceis de obter. Não é divertido. É muito difícil. É um trabalho sujo. Mas alguém precisa fazer isso. Eu não achava que ele conseguiria. Pensei que ele fosse desistir várias vezes, mas ele nunca desistiu. Ele ainda está lá, ainda trabalha nisso. E agora ele é uma das grandes riquezas nacionais do Brasil. Rones verifica novamente para ver se a tão aguardada permissão para a caça controlada foi finalmente concedida. Quando começamos a pesquisar o jacaré-açu, nossa ideia era preservar, apenas preservar. Então descobrimos que precisamos usar os jacarés. Porque somos um país pobre, está bem? Somos ricos em natureza.
Temos boas populações de milhares de espécies. Precisamos usar isso. Isto não é um santuário. Isto é a vida real. Esta água precisa gerar dinheiro. Isto é um empreendimento. Se você não compreende isso, acho que será totalmente impossível salvar a Amazônia. Velho amigo. Rones esperou muito tempo por uma decisão sobre a caça de jacarés. Quando a notícia finalmente chega, não é a resposta que ele queria e não é fácil para ele engolir. Durante 10 anos de muito trabalho, eu vi milhares de jacarés azus mortos por moradores locais. Eu pedi permissão para matar 30. E foi impossível, por causa da lei. Isso é mesmo muito difícil entender o motivo. Com a determinação que fez dele o maior especialista em jacarés azus do mundo, Rones não pretende desistir. Esta foi apenas uma batalha que eu perdi, mas continuarei lutando. Para mim, isto é uma obsessão. Algumas pessoas dizem que eu mudei, que sou um astro. Eu sou o mesmo. Tenho os mesmos problemas, as mesmas perguntas. Na verdade, tenho mais perguntas agora. Geralmente as pessoas me olham como se eu fosse um animal exótico. Mas não, eu sou diferente, talvez.